Efésios 4:17. Diz assim: E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez e cometeram toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, teu Filho, oramos pedindo ao Senhor sabedoria, graça, pedindo ao Senhor que ilumine os nossos irmãos, a cada um de nós que estamos aqui, pois a tua palavra é a nossa vida, a tua palavra é a sustentação da nossa vida. A tua palavra nos alimenta, nos lava, nos exorta, mas a tua palavra também nos edifica. Então fala conosco, tenha misericórdia de nós, que a nossa vida seja nutrida, sustentada pelo Senhor. A nossa mente é muito pequena, frágil, limitada, então nós dependemos do teu Espírito para compreendermos a sua santa palavra. Nos faça compreender de maneira clara, límpida, para que sejamos edificados nesta noite. Abençoe aqueles que vão assistir essa pregação, que eles também sejam edificados em nome de Jesus. Amém. Por favor, queridos, podem sentar, por favor. A palavra de Deus, ela nos mostra que a conversão é algo de suma importância para todos os cristãos. E quando eu digo conversão, eu estou falando mudança de vida literalmente mesmo. Eu preguei essa mensagem hoje de manhã. Algumas coisas eu acabei deixando de pontuar por causa do nosso tempo. Mas veja bem, sempre que o homem ele olha para a palavra de Deus, ele precisa olhar para a palavra de Deus como sendo a fonte de tudo aquilo que ele necessita para viver. A conversão não é somente o estar na igreja. A conversão é a mudança de vida de maneira literal. Isso é a conversão. Não existe meia conversão e nem existe suavidade para a conversão. Ou nós somos plenamente convertidos à luz do Evangelho, ou nós seremos ou estaremos enganados, baseado naquilo que passamos a acreditar. Se o nosso comportamento não condiz com o que a Bíblia diz, estamos caminhando no engano. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos o capítulo 2 de Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, muitas pessoas citam esse texto e elas acabam colocando todo o destaque somente no perdão gratuito que ela recebe da parte de Deus, da justificação que nos foi dada através do sacrifício de Jesus.
olham muito para as bênçãos que nós obtivemos pela fé. Outras pessoas até usam a própria palavra graça que nós encontramos no texto de forma errada, como se fosse uma licença para que nós pudéssemos viver a nossa vida ao nosso bel prazer. Uma vez que a palavra de Deus, ela nos alcança e nós somos convertidos por ela, o cristão, ele passa a ter alguns deveres. Eu disse hoje de manhã que vontade e deveres são coisas totalmente diferentes. Deveres são obrigações colocadas sobre o cristão que ele não pode negociar, é inegociável. Você tem deveres a cumprir quando você é um cristão. A vontade, que são coisas que vêm do próprio homem, muitas dessas vontades, elas partem inicialmente para uma inclinação pecaminosa. Por isso que nós não podemos dar vazão para o que a nossa carne muitas das vezes deseja. As nossas obrigações, os nossos deveres, eles precisam sempre estar acima das nossas vontades. A vontade humana, ela sempre será, na grande maioria, na contramão da palavra de Deus. O mundo é um reflexo disso. Se deixar o homem com a sua liberdade natural, ele sempre irá fazer aquilo que desagrada a Deus. Quando Cristo nos alcança com esta graça, essa graça magnífica, o homem não pode só pensar na salvação que o alcança, ou seja, eu fui abençoado por Deus por essa graça, agora eu estou livre das garras do diabo e do pecado e Cristo reina em mim. Acompanhado com essa salvação, vêm os deveres. Alguns pregadores que, de forma muito errada, colocam a sua opinião, eles apoiam, eles trazem a sua opinião, trazendo que as pessoas, elas podem viver uma vida superficial no cristianismo. E essa opinião, eu digo de maneira muito franca, é uma opinião de lobos que estão vestidos em pele de cordeiro, que eles estão pregando um evangelho falso, um evangelho raso, porque o evangelho, ele jamais deixará um cristão convertido viver uma vida superficial da graça. A graça não é superficial. A graça, ela é tão poderosa que ela tem o poder de ir no mais profundo da alma do homem. A graça de Deus, quando salva o ser humano, não salva o homem pela metade. A graça de Deus nos salva por completo. Eu levei o meu filho para fazer um exame em um dos dentes que ele está sentindo dor. Eu sempre tiro lições de tudo que vai passando na minha vida no dia a dia, né? E aí, meu filho tem que fazer um canal no dente, na parte de cima. E quem já fez canal sabe que é horroroso. O dente superior dele, e o canal é porque a raiz apodrece, né, na parte de dentro, então você tem que remover toda aquela raiz ali, para parar de sentir dor, fecha o dente e acabou. E aí, o doutor pegou uma réplica de uma arcada dentária, como se fosse uma réplica assim, e mostrou para mim até onde a raiz vai, e foi me explicando, porque o canal é caro, eu não sabia não. E ele foi me explicando, falou assim, ó, tá vendo aqui, Washington? Nós vamos ter que descer aqui com a máquina até o final e tirar todo esse nervo que está aqui, deixar tudo limpo até o fundo. Tem que tirar tudo. Aquilo eu consegui falar, é assim que Deus faz com a gente. Quando Deus salvou você, Ele salvou, tirou tanto você como todos nós, do mais profundo lamaçal que possa existir. Ele arrancou e arrancou com força, Ele nos arrebatou do império das trevas para o império da luz.
E sendo assim, se Cristo nos traz para essa nova vida de luz, o que vai acompanhar esses cristãos que foram salvos? Deveres. Se você olhar para a palavra de Deus, você percebe que o desafio ele é muito grande e não começa hoje. Quando você olha para a palavra de Deus, a palavra de Deus nos ensina que desde a época dos apóstolos, os discípulos tinham que alertar a igreja sobre essa superficialidade de um evangelho raso, as pessoas querendo fazer da graça uma desgraça. Quando você vive uma vida longe de Deus, baseando-se que a graça te alcançou e de você tem liberdade para fazer o que quer, você não está vivendo a graça, você está vivendo uma desgraça. Você está caminhando a passos largos para o mais profundo do abismo. Porque a vida cristã vai te convidar a colocar em prática os seus deveres que a palavra de Deus ordena, que o Evangelho ordena. Então os apóstolos, já nas suas épocas, eles falavam, tinham que defender e falar com a igreja para a proteção da igreja, para que a igreja não vivesse essa superficialidade. E eles alertavam a igreja dizendo, olha, a graça não é isso, cuidado com esses homens que estão entrando sorrateiramente no meio de vocês e querendo fazer da graça uma malícia, querendo fazer da graça uma banalização, querendo fazer da graça uma deturpação da graça de Deus, porque a graça de Deus não é isso que eles ensinam. Quando nós lemos aqui a epístola de Judas, vamos ler, por favor, a epístola de Judas lá no versículo 4, por favor, igreja. Judas, epístola de Judas, versículo 4, só tem um capítulo, então vamos para o versículo 4 direto. Vamos ler o versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo, misericórdia, paz, amor vos seja multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, eu tive por necessidade de escrever-vos e exortai-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estava escrito para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus, o único dominador, e o Senhor nosso, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando você olha para a palavra de Deus, quando você examina as Escrituras, o que a palavra de Deus nos ensina, o que a palavra de Deus nos mostra? Que na época já dos apóstolos, haviam homens que entravam no meio da igreja e estavam querendo diminuir essa graça, ou seja, dizer que o cristão, ele poderia viver uma graça, mas uma graça liberal. Uma das coisas que a igreja reformada passa também, é o ponto da salvação plena de Deus sobre o cristão. Quando Deus salva o homem, Ele salva eficazmente, que nós até falamos que uma vez que Cristo te salvou, essa salvação vai perdurar para sempre. Algumas pessoas acham que nós ensinamos essa questão, ou que Calvino sistematizou, colocando nas suas institutas, ou até mesmo que os outros reformadores, o Zwinglio, ou até mesmo John Owen, e assim por diante, Knox, George Whitefield, Spurgeon, esses homens, eles sistematizaram a questão dessa salvação, e hoje as igrejas contemporâneas, reformadas, nesse tempo, querem defender que uma vez salvo e salvo para sempre. Nós reafirmamos, uma vez que Deus salva eficazmente, e essa salvação jamais será perdida. Agora, nós não ensinamos que uma vez salvo, você tem liberdade para pecar deliberadamente.
Deus te salva, e essa salvação ela é tão eficaz que Deus salva você não somente do inferno, mas Ele te salva também da força do pecado e do poder do pecado. Ele te salva para você viver uma vida santa. Ele te salva para você dizer não ao pecado. Ele te salva para você viver para a glória do seu nome. Ele não te salva para você viver uma vida libertina. Ele não te salva para você viver da maneira que você quer. Algumas pessoas acusam os reformados dizendo, não, vai para aquela igreja lá, os caras pregam que uma vez salvo, salvo para sempre, então eu posso pecar? Não, você não pode. Então eu posso viver minha vida loucamente? Não, você não pode. Se Cristo salvar você, realmente você não pode. O que nós ensinamos é, você está salvo em Jesus, mas você tem deveres. E são esses deveres que Paulo vai ensinar para a igreja. São esses deveres que Judas está mostrando para a igreja que a igreja tem que preservar, que a igreja tem que olhar. Então eu não sou salvo para viver uma vida solta, não. Eu estou preso a alguém. Eu estou fixado em alguém. Eu estou em Cristo. E se eu estou em Cristo, eu tenho que viver em novidade de vida. Eu tenho que fazer exatamente como as Escrituras diz que eu tenho que fazer. Quando Pedro fala desse tipo de gente que ensina um evangelho deturpado, que te dá liberdade para você viver a sua vida da sua maneira, ao ponto de você poder dizer que é um cristão só porque vai ao culto ou ceia todos os domingos e os outros dias da semana você tem liberdade para fazer da sua vida o que quer. Quando Pedro fala desse tipo de gente, Pedro fala que essas pessoas estão presas e querem dar liberdade para pessoas. Pedro diz que eles prometem liberdade estando presos. É o tipo de pessoa que está longe de Deus, que não conhece as Escrituras, que não ama o Senhor Jesus, e quando vai falar sobre a palavra de Deus, quer prometer liberdade, sendo que eles mesmos estão presos, aprisionados. A Bíblia chama esses homens de nuvens sem água, ou seja, são pessoas ocas. É o típico sepulcro caiado, que uma aparência por fora, né? Ou seja, ele tem até uma beleza por fora, ou tem a sua marcação ali, mas interiormente está cheio de morte, ossos e cadáveres. Quando nós lemos aqui 2 Pedro capítulo 2, vamos abrir aqui a palavra de Deus, 2 Pedro, vamos ler um pouco, 2 Pedro capítulo 2, versículo 17, aqui Pedro está falando sobre a destruição dos falsos mestres, tá? Dos falsos mestres. 2 Pedro, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 17, depois você pode ler todo o capítulo na sua casa. Versículo 17, ele diz assim, e estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente está reservada. Versículo 18. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções, aqueles que se estavam afastados dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal se faz-se também servo. Porque se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Pedro está alertando a igreja, dizendo, olha, não dê ouvidos para essas pessoas que são nuvens sem água. Não vão para o caminho tortuoso. O caminho que esses homens vão apresentar para vocês é um caminho largo e espaçoso, que você vai poder fazer da sua vida aquilo que você achar de melhor, aquilo que você achar maravilhoso e magnífico demais fazer.
Você vai poder fazer nesse caminho espaçoso todas as suas vontades. Você vai poder dizer que é cristão e ao mesmo tempo se embebedar. Você vai poder dizer que é cristão e ao mesmo tempo pagar mal com mal. Você vai poder dizer que é cristão e ao mesmo tempo adulterar. Você vai poder dizer que é cristão e ao mesmo tempo roubar. Vai dizer que é cristão, mentir. Vai poder dizer que é cristão. Nesse caminho espaçoso aqui, você terá liberdade para dizer que é crente salvo em Jesus e ao mesmo tempo fazer todas as suas vontades. De contrapartida, o Evangelho e a palavra dos apóstolos apresentam um outro caminho que é um caminho diferente. É um caminho apertado e estreito, que nesse caminho você não vai poder viver da maneira que você quer. Você vai ter que pôr em prática os seus deveres como cristão. E nesse caminho aqui você vai ter que perdoar quem te fez mal. Você não vai poder pagar mal com mal, mas pagar mal com bem. Se a pessoa bater no seu lado direito da face, você vai ter que dar o lado esquerdo também. Se arrancarem a sua capa, você vai ter que dar a túnica também. Você vai ter que orar pelos seus perseguidores, bem dizer quem está te maldizendo. Você vai ter que amar os seus inimigos e etc. Os deveres do cristão são enormes. Mas essa falsa liberdade que muitas pessoas querem trazer para a igreja normal, para a igreja atual, é uma normalidade que para eles não há pecado algum, mas a Bíblia chama de pecado. Não há como viver debaixo da graça de Deus, vivendo ao seu bel prazer e da sua maneira. Você não pode estar debaixo da graça e dizer assim: a vida é minha e da minha vida eu faço o que quer. Ora, se você foi salvo para viver as suas vontades? Será que Cristo salvou a mim e a você para você bater no seu peito e falar assim: que a minha vontade seja feita? Vai fazer a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. A vontade de Deus, ela tem que estar tão viva na nossa vida, que esse caminho aqui para nós, o caminho da vontade, da minha vontade, do meu prazer, deixe de existir. Que durante as nossas orações, nós possamos orar e pedir a Deus todos os dias, para nos ensinar a fazer a sua vontade, viver a sua vontade, colocar a sua vontade em prática na nossa vida, praticá-la. Muitos vão entrando na igreja, é isso que Pedro fala, e querem ensinar isso, e Pedro fala: olha, uma vez que vocês ouviram a verdade, se vocês voltarem por esse caminho largo aqui, vem aquele provérbio que diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca ao despojadouro de lama. Pedro está alertando a igreja: cuidado com esses falsos mestres. Vocês não podem ir por esse caminho. Vai por esse caminho aqui, é apertado, é dificultoso, mas vocês precisam ir. Se você viver no Espírito, se você orar a Deus, buscá-lo, você não vai viver uma vida na surdina da lama. Você não vai viver uma vida na escuridão, não. Você vai viver uma vida baseada na vontade de Deus. Foi para isso que Ele te salvou. É para esse caminho que Ele te chama. Quando você lê a carta de Paulo aos Gálatas, lá em Gálatas 5,13, o que Paulo diz? Paulo diz: andem em espírito, e vocês não vão cumprir as concupiscências da carne. Paulo não está falando assim: ande em espírito, e você nunca mais vai pecar. Não é isso que Paulo está dizendo. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Mas o que Paulo está dizendo é você se entregar deliberadamente ao pecado. Uma vez que Cristo salvou você, é você ter forças em Cristo para fazer a vontade do Espírito e não a vontade da carne. Porque a nossa carne grita o tempo todo. A nossa carne guerreia o tempo todo, e a nossa maior luta não é contra o diabo, porque o diabo, apesar de ser tentador, apesar de ser um incitador que fica nos incitando, apesar de todas essas coisas, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. É o nosso eu, essa maldita carne que é incitada pelo diabo. E como vencer isso? Andando em espírito.
orando, buscando, lendo a palavra de Deus. Se Cristo salvou você, você não pode viver enfurnado na lama. Romanos capítulo 6, Paulo fala isso no versículo 1 e 2. Paulo diz que, e nós que estamos mortos do pecado, viveremos ainda nele, para que a graça seja muito mais abundante. Paulo diz, de maneira nenhuma, de modo nenhum. Se você morreu para o pecado, você tem que sumir, desaparecer. O pecado não pode ser o seu companheiro. O pecado não pode estar nas suas impressões digitais o tempo todo, que aonde você coloca a mão, sabe, está sujo com pecado, aonde você senta está imundo, típico do leproso, quando estava leproso, que aonde ele encostava ficava sujo, imundo. Cristo nos perdoou e levou o cativo o nosso cativeiro. Fomos perdoados para viver uma vida santa, íntegra e temente a Deus. Então, as boas obras são inevitáveis na vida daquele que foi salvo. Viver uma vida santa é inevitável na vida de quem Deus o salvou. Então você pode dizer assim, o que Paulo quer falar para a igreja de Éfeso? Eu falei esses pontos para falar dos versículos que vêm em Efésios capítulo 4. Porque quando você lê o capítulo 4, versículo 17, Paulo, ele inverte a posição que ele inicia lá no versículo 1. No versículo 1, Paulo inicia dizendo, do capítulo 4, andeis. Ele começa com uma imposição positiva, fala, façam assim. Mas no versículo 17, Paulo começa com uma imposição negativa. Ele diz, não façam assim. No versículo 1, vamos abrir aqui, Efésios capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 1. Paulo diz, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que fostes chamados. E aí nós já ensinamos isso aqui, que nós estamos chamados para andarmos em santidade. É só ler o capítulo de número 2, capítulo 1, capítulo 3 de Efésios, principalmente o capítulo 1. Fomos chamados para ter uma vida irrepreensível, andarmos em santidade e andarmos em temor. Paulo, no capítulo 4, no versículo 1, ele está dizendo, é assim que vocês precisam andar. É assim que vocês precisam viver. Andem assim, em santidade, em temor, em honrando a Deus, obedecendo a palavra, guardando os mandamentos de Deus, não olhando para as coisas deste mundo, se guardando incorruptível do mundo, guardando o coração de vocês, tendo conhecimento do Filho de Deus, lembrando que Ele levou cativo o cativeiro, que Ele deu dons aos homens, e etc, e etc, e etc. Só que no versículo 17, ele inverte, ele diz assim, digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis. Enquanto no verso 1 ele diz, andem assim. No versículo 7 ele diz, não andem assim. Assim como? O que Paulo vai falar e mostrar para a igreja de Éfeso que eles não podem viver, andar, se portar. Paulo vai listar, vai falar de coisas que o mundo tem, que o ímpio tem, que todos nós que estávamos longe de Cristo também tínhamos. Mas quando Cristo nos chamou e nos salvou, nos arrancou deste mundo, Ele nos arrancou para uma vida santa, reta e temente. E agora Paulo fala para a igreja de Éfeso, olha, Cristo salvou vocês, Cristo morreu por vocês, deu vida a vocês, e agora eu digo e testifico no Senhor, para que vocês não andem assim. Não andem assim como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Eu quero que vocês comecem
a entender que vocês não podem amar de maneira nenhuma, em ponto nenhum, a vaidade, a sabedoria da mente de vocês. O conhecimento de vocês nada é. Não andem como os gentios que acham que a sabedoria da mente, a vaidade da mente, o conhecimento da mente deles é alguma coisa. Porque se você olhar para as coisas que são comparados com o reino de Deus e a vida espiritual, a luz da razão humana, ou seja, o conhecimento humano, ele não é nada semelhante à luz de Cristo. O conhecimento humano e trevas é a mesma coisa. Um pastor muito conhecido, ele publicou nas suas redes sociais que no dia do juízo, Renato Russo e Cazuza, eles serão julgados e o julgamento que virá sobre eles será julgamento de apóstolos, ou seja, eles serão julgados como apóstolos, porque tanto Renato Russo como Cazuza conheciam a palavra de Deus e propagaram a palavra de Deus das suas maneiras, porque foi Deus que deu para eles aquela capacidade, aquele dom e aquela sabedoria. Não, no dia do juízo, eles serão julgados como ímpios. Ainda que Cazuza ou Renato Russo tenha feito aquela música, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, usando a carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 13, porque ele pega a Bíblia e recita a Bíblia em suas canções, e outras músicas também ele recita a Bíblia, que ele diz, alguém pode me explicar como um Deus ao mesmo tempo é três, esse mesmo Deus foi morto por vocês, e uma das suas canções, e diz que essa maldade deixa Deus triste. Não, ele vai ser julgado como ímpio, porque a sabedoria humana, essa razão humana, diante de Deus, não passa de fagulhas, não passa de fragmentos, porque todos esses homens sabem que Deus existe. Todas essas pessoas sabem que Deus existe. Quantos artistas nós conhecemos midiáticos que falam sobre Deus, mas não abandonam as suas prostituições? O artista fala que Deus tem um abençoado, a dançarina ou o cantor, não, Deus tem abençoado o meu trabalho, mas quando chega o carnaval, ele está de corpo de fora, ela de corpo de fora, mostrando o corpo todo nu na Marquês de Sapucaí, e ainda fala do nome de Deus. E ainda tem a coragem de falar assim, não, Deus tem abençoado o nosso trabalho, se Deus quiser nós seremos campeões do carnaval esse ano, Deus vai olhar por nós. Todos eles sabem que Deus existe, mas eles não abandonam as suas prostituições, as suas promiscuidades, as suas dissoluções, porque o que eles carregam na cabeça são coisas pequenas. Os homens amam muito mais, mas muito mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Se quisessem mesmo glorificar a Deus, abandonariam o seu pecado. Se a sabedoria que está sobre a cabeça deles, se a luz que está sobre a cabeça deles fosse luz para a salvação, eles abandonariam o mundo e correriam para Cristo e viveriam para Cristo. Mas o que eles têm na cabeça é só faísca. Faísca não é luz para a vida. Essas faíscas que aparecem, elas são apagadas com a depravação do homem. O homem é tão depravado que ele prefere amar muito mais o mundo do que a Deus, mesmo sabendo que Deus existe. É isso que Romanos capítulo 1 fala. Eles estão indesculpáveis. Eles são indesculpáveis, porque a natureza, tudo que Deus cria, está ali para dizer para eles, para mostrar para eles, não é para pregar para eles, não, é para mostrar que eles estão indesculpáveis, é uma condenação para eles, sabendo que Deus existe e não corre para Deus, e acham que tudo isso que eles fazem e Deus está abençoando. Gente, você pode criar um Deus para você. Você pode olhar para a Bíblia e falar que Deus é teu Deus.
Você pode. E ao mesmo tempo, você está criando um ídolo e adorando de maneira errada. Porque Deus jamais vai querer ser adorado pela metade. Deus nunca será adorado pela metade. E se for adorado pela metade, Ele não recebe tal adoração. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não dá pedaços da glória dele para ninguém. A glória é totalmente dele. Então a vida que você leva, tudo que você faz, você tem que fazer para a glória de Deus. Para Deus ser glorificado, não é você, é Deus o tempo inteiro. Então tem pessoas que estão criando um Deus para si. Um Deus dentro da sua mente cheia de faísca. Não, meu Deus, eu não estou certinho, mas eu sei que Deus é comigo. Não. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os homens estão distantes de Deus, porque se não há arrependimento, como Deus reina sobre esse coração? Então a pessoa batendo no peito, dizendo, eu tenho Deus, e amando a glória dos homens. Quando Deus salvou Paulo, Paulo deixou tudo para trás, e foi fazer o que Deus o chamou para fazer. Não há uma pessoa que Deus tenha salvado, que carregou os seus ídolos consigo, que serviu a Deus pela metade. Ou nós nos entregamos por inteiro para Deus e abandonamos a vaidade dos nossos pensamentos e pedimos a Deus para ser o Senhor da nossa mente, do nosso corpo e da nossa alma. Abandonar as faíscas e ter uma mente totalmente iluminada, servir o Deus verdadeiro. Versículo 18 de Efésios, o texto diz assim ainda: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. O que a falta do conhecimento de Deus faz com os homens? Versículo 18 diz que eles estão entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Não há nenhum tipo de conhecimento de Deus com o mundo. Paulo está falando para a igreja de Éfeso, não há conhecimento de Deus sobre esse povo. E uma vez que não há conhecimento de Deus, esse povo está em trevas. A falta do conhecimento de Deus deixa o homem nas trevas. E eu não digo conhecer superficialmente, mas conhecer profundamente. O apóstolo Paulo diz que a estes homens que dizem que não há necessidade de conhecer a Deus, ou que Deus não é o seu Senhor, Paulo diz que esses homens se acham sábios. Você acha que é sabedoria viver longe de Deus? Você acha que é prazeroso para a tua alma ou para o espírito viver longe de Deus? Pode ser prazeroso para a sua carne. Viver longe de Deus é a pior coisa, a pior escolha que você fará na sua vida, porque você está em trevas, continuará em trevas, vai morrer em trevas e passará a eternidade em trevas. Se Cristo não reinar em você, Paulo está falando para a igreja, olha, não andem assim, porque eles estão entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do coração. O mundo só quer o Deus da superficialidade, eles não querem o Deus da profundidade. Porque se eles tiverem o Deus da profundidade, eles vão ter que abandonar as trevas. É assim que acontece. Se Deus se manifestar para o homem, Deus vai arrancar o homem das trevas. Você vai ter que abandonar tudo. Vai ter que ser uma renúncia de 100%. Você tem que virar as costas para o mundo e correr para Deus. Algumas pessoas podem bater no peito e falar assim, não. Dá para servir a Deus do meu modo. Você acha que isso é sabedoria? Isso é loucura. O apóstolo Paulo, quando pregou o evangelho para os gregos, Paulo disse, os gregos acham que são sábios? A palavra de Deus
É loucura, aprove a Deus salvar os homens pela loucura da pregação da palavra. Porque Deus faz com que os sábios se tornem tolos. É assim que Deus faz. Ele pega as coisas pequenas e faz essas coisas pequenas ficarem fortes. Os homens que se acham sábios pensam, não, a vida é minha, eu sei que eu posso viver da minha... Não, você não pode. Isso que é interessante, porque a tua sabedoria é uma loucura. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que o inferno não existe. Algumas pessoas podem até dizer, se o inferno não existe, não, ele existe. Sabe onde ele fica? No final de uma vida sem Deus. Quando a tua vida terminar e os seus olhos se fecharem e você morrer, você vai tirar a prova dos 9. Só que será tarde demais. E aí você vai perceber o quanto você era tolo e louco. O quanto você estava sem sabedoria, sem conhecimento de Deus, com o seu coração duro, petrificado, afastado de Deus. É como se Satanás estivesse cegado você, cegado o seu entendimento, cegado a tua mente. Meus irmãos, o conhecimento de Deus é a verdade que traz vida para a nossa alma. E do mesmo modo, a ignorância em relação a Deus é a sua morte. Se você for ignorante em relação a Deus, você vai morrer. Se você não conhecer a Deus, você vai ser escravo da ignorância. E essa ignorância não parte de um acidente na sua caminhada, porque você se decepcionou com a igreja, porque você ficou triste com o pastor A, porque você ficou triste com o pastor B. Geneticamente você é ignorante, porque nós herdamos isso de Adão. Nossos primeiros pais, ao caírem, passou a todos os homens essa imundícia de ignorância. E como sair dessa ignorância? Olhando para Cristo, correndo para Cristo, ouvindo a palavra de Deus. Quantas vezes se faz necessário pregar o Evangelho? Às vezes nós temos que ser repetitivos, porque você vem num culto após o outro e nós pregamos o Evangelho e muitos de vocês continuam vivendo a mesma vida. Não abandona o pecado. Há um pastor, não lembro se foi David Wilkerson ou Leonardo de Ravenhill, ou se foi o Billy Graham, mas ele disse que pregou o mesmo sermão para a sua igreja mais de 100 vezes. O mesmo sermão, mais de 100 vezes o mesmo sermão. Porque ele via que aquela igreja precisava ouvir mais de 100 vezes aquele mesmo sermão, para que eles pudessem ter o conhecimento de Deus, para que eles abandonassem o pecado e corressem para Deus. Paulo diz que o coração está duro, pela dureza do coração. Alguém que já quebrou, acho que a maioria de vocês são mulheres, mas alguém que já passou pela experiência de ter que quebrar uma coluna de concreto? Alguém já? Com marreta e talhadeira? Sabe aquela coluna feita com cimento Mauá? O cimento Mauá antigo, não é esse agora não. Aquele cimento Mauá que vinha até preto, de tão forte que era o bicho. Cimento Mauá bem, com bastante liga. Aí você tem que ir lá quebrar a coluna, não tem aquela máquina não. É ponteiro e talhadeira, que você dá a primeira marretada, faz tim, chega a sair fogo, você fala, misericórdia. Alguém já passou por isso aí? Eu já quebrei laje de cimento Mauá. Misericórdia. Não é fácil não. Você bate, você tem um objetivo. Qual é o objetivo? Tem que tirar aquela coluna, tem que quebrar aquela ali. E às vezes você leva 2, 3 horas, de tão duro que está. De
tão duro. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada todo dia. Vocês precisam ouvir a palavra de Deus toda hora. Eu preciso ouvir o Evangelho semana após semana, dia após dia. Paulo está dizendo que esses gentios, eles estão com um coração duro. Ele usa uma palavra grega que é poroses. Palavra grega que Paulo usa, poroses. Essa palavra grega, ela significa poros, que era uma pedra mais dura do que o mármore. Essa palavra poroses, ela também era usada na medicina, quando dava calo ou formação na junta aqui, na articulação. Formava um calo aqui na articulação que o braço não poderia mais se movimentar. Era um calo na junta aqui do osso aqui. Significava o quê? Que o homem se tornava petrificado, insensível, duro. E esse termo também chegou a ser usado para perda de total capacidade sensitiva. Ou seja, o coração, a mente do homem está tão dura como pedra. Quando você lê Isaías capítulo 1, Isaías falando para aquele povo, Isaías diz: o jumento conhece, o boi conhece o seu possuidor, e a jumenta manjedora do seu dono, mas Israel, o meu povo, não me entende. Toda a cabeça está enferma, não amolecida com óleo. E sabe o que esse povo fazia? Povo de Deus. Sabe o que eles faziam? Eles queriam apresentar para Deus ofertas, holocaustos. Eles faziam festas de lua nova. E sabe o que Deus falava para eles? Quando vocês apresentam isso para mim, eu não recebo. Quem requereu isso de vocês? Ou seja, era um povo que queria viver como gentil, como ímpio, como perdidos, como libertinos. E Deus não aceitava. Deus não aceitava. Paulo está dizendo para a igreja: vocês não podem viver como eles, não andem assim. Vocês foram salvos. Em Isaías capítulo 1, eles pegavam ofertas e iam levar a oferta para Deus. Deus perguntava para eles: quem foi que requereu isso de vocês? A festa da lua nova eu não aceito. Eu não aceito. Vocês trazem especiarias, eu não recebo. Vocês estão com a cabeça totalmente petrificada, com o coração totalmente endurecido. E a única coisa que pode quebrar um coração endurecido é a palavra de Deus. Quando você lê Jeremias capítulo 23, Jeremias diz que a palavra de Deus é como um martelo que quebra a penha, que vai esmuiçar a rocha. A palavra de Deus tem esse poder. Por isso que Paulo escreve para eles, para que eles fiquem firmes na palavra que eles receberam, para que eles não virem as costas, para que eles continuem amando a Deus, para que eles continuem em santidade, para que eles continuem em temor. O pecado tem esse efeito de petrificar, irmãos. O pecado tem esse poder de você começar com coisas pequenas, e quando você perceber, você está fazendo coisas vergonhosas. No início da nossa vida, quando nós estamos em Cristo, firmes ali, no nosso primeiro amor, nós temos vergonha quando nós pecamos. Temos vergonha. Mas o tempo vai passando, a pessoa vai se envolvendo com o pecado, ou criando um relacionamento com o pecado vira o seu namorado, seu amante, ou seu cônjuge, ou seu amigo predileto. A pessoa começa a romantizar o pecado, e daqui a pouco ela está pecando sem pudor, sem temor, sem horror. Ela peca sem remorso, ela nem sente pesar. A consciência está tão petrificada que ela começa a pecar na frente de todo mundo e espalha para todo mundo que está pecando mesmo, e até coloca em redes sociais a sua vida, a sua devassidão, sem nenhum um pouco de pudor. Eu conheço pessoas assim. Conheço, inclusive, pessoas que um dia esteve sentado em uma dessas cadeiras aqui nessa igreja,
que nós falávamos e falávamos do Evangelho e dizíamos para essa pessoa: não vai por esse caminho. E a pessoa dizia: não. E hoje, a pessoa está enlamaçada totalmente. Fui tentar essa semana repreender uma ovelha aqui da nossa igreja. Chegou alguns vídeos para mim, que eu olhei para aquilo com muita tristeza no meu coração. E eu como pastor, eu não posso ver uma cena dessa e falar assim: deixa para lá. Eu tenho que saber o que está acontecendo com aquela ovelha. E vai eu falar com a ovelha. A resposta que eu ouvi foi essa aqui, ó: a vida é minha. A vida é minha, pastor. Eu faço da minha vida o que eu quiser. Eu falei assim: tudo bem, a vida é sua, mas eu tenho a obrigação de te falar. É como você já começasse a olhar e ver aonde isso vai dar. Porque começa assim. Sabe o Rio São Francisco? Vai ver a nascente dele, é pequenininho, mas olha a dimensão do rio. Isso é o pecado. Começa minúsculo, é uma mentirinha aqui, daqui a pouco quando você vê, se torna um rio de pecado. O ser humano, ele é diferente da ovelha animal. A ovelha animal, que a Bíblia nos coloca como ovelhas, né? A ovelha animal, quando ela vai cair num buraco, o que a gente faz? A gente vai lá e faz o quê? Tira a ovelha, o animal. Vai lá, pega ele pelas patas, né? Ou ela pelas patas, e puxa do buraco com um cajado, né? Sai daí. Se ela estiver gorda, cheia de lã entrando nos olhos, vamos tosquear isso aí, está te atrapalhando, que a ovelha fica muito pesada, tem que ir tosqueando, né? Se ela tiver com um bicho no ouvido, o que o pastor faz? Vai lá, puxa a orelha, ó, tira o besouro que está lá dentro. Se ela tiver com a pata ferida, o animal, você vai lá, levanta a pata dela, cuida, e está ferida aberta, meu Deus, está sangrando, toma remédio, vai queimar, vai arder, mas vai sarar. A ovelha animal. Agora, com o ser humano é difícil. A ovelha ser humano dá essas respostas aí que eu recebi. Aí o que vai acontecer? Ela vai cair lá no buraco lá na frente, o ser humano, a ovelha. Eu, como pastor, o que eu devo fazer? Deixar ela no buraco? Porque ela falou essas palavras para mim, me ofendendo? Ofendendo não, né? Na verdade, a gente conhece, o pastor William me falou, isso é verdade. A gente conhece uma pessoa não é pela ação dela, é pela reação. Porque a ação já é programada, a reação não. A ação é programada, a reação não é programada não. Então, a gente consegue entender que aquela pessoa não conhece Cristo. Ela não teve realmente um encontro verdadeiro com Deus. Então, se lá na frente ela está num buraco, num lamaçal do pecado, morrendo, e acontecer igual aconteceu com o filho pródigo, ela gritar de lá, o que o pastor tem que fazer? Ajudar. Aí você não pode olhar para as palavras que foram liberadas sobre você. Das palavras de a vida é minha, eu faço o que quero. Você tem que esquecer isso. E olhar para aquela pessoa e falar assim: eu tenho que ajudar essa pessoa em nome do Senhor Jesus. Olha a dificuldade. Olha a dificuldade. Então o coração da pessoa fica tão duro ao ponto dela achar que ela pode fazer o que ela quiser da vida dela. Ela abandona os deveres. Ela não está nem aí para os deveres. Eu li uma pequena história, uma lenda, para a gente falar sobre isso, referente ao álcool. Eu já bebi muito, eu sei os efeitos do álcool. Não sei se alguém já passou por isso aqui, de beber. Eu bebi muito já. Tenho cicatriz no rosto, nariz quebrado, porque tomei 27 tulipas de caipirinha numa noite, depois fui dirigir. Depois de ter bebido, usado droga, fui dirigir o carro e entrei com o carro no poste. Me arrebentei todo.
Então, eu sei os efeitos que a bebida causa. E aí tem uma lenda que diz que a composição do álcool é formada por 3 tipagens sanguíneas. É de 3 tipos de sangue, a composição do álcool. No álcool você encontra sangue de pavão, sangue de leão, sangue de macaco, sangue de porco. Essas 4. Primeiro, quando você começa a tomar o álcool, você começa a beber e você se sente o cara mais bonito e atraente. Igual um pavão. O cara, quando bebe, ele se acha o mais bonitão. Ele vai para o banheiro da danceteria, ele fica passando o cabelo e acha um lindão, acha que as mulheres todas estão olhando para ele, que ele é bonito, que ele é atraente, que ele é o cara, ele fica igual um pavão. E aí, quando ele continua bebendo, ele se transforma num valente como um leão. O cara bêbado, ele fica forte, já viu? É sério, o cara bêbado, ele pensa que pode bater em 3. O cara bêbado, ele encara o outro que está armado, se estiver armado ele vai para cima, e quer brigar, e quer bater, não olha para nada, quer sair no tapa, quer sair no soco, é o leão. Só que aí vem depois, em seguida, ele começa a fazer aquelas mensuras, como se ele fosse um macaco, pulando de galho em galho, rolando para lá e para cá, começa a fazer um monte de travessura, tira a camisa, rola no chão, cai na mesa, cai na rua, e tropeça, fica igual, fazendo um monte de palhaçada. Só que aí tem um 4º ponto, que é o porco. Porque ele está rolando em cima do próprio vômito. Todo urinado, se urina. Caído na rua. Quantas vezes, quando eu era pastor lá em Campo Grande, pegando o carro para ir, eu via jovens na rua, bêbados, jogados no chão de manhã, domingo de manhã. Bêbados. O pecado faz isso. Esse é o processo do pecado. Ele começa pequeno, daqui a pouco você está numa imoralidade que você não faz ideia. Numa devassidão que você não faz ideia. Por isso que você tem que fugir dos pequenos começos pecaminosos. Foge, irmão. É uma mentirinha, não pratica, porque uma mentirinha, a Bíblia diz que um abismo vai chamando o outro abismo. Não dá essa vazão. Não dá essa vazão. Corra mesmo, seja covarde, amém? Corra do pecado, seja covarde, não seja fortão não, não entra nessa de ser leão não, corre, se sujeite a Deus, fuja da aparência do mal, não deixe lugar, somente guarde-se dessas coisas, dessas impurezas. Versículo 19, versículo 19 diz assim: os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregam à dissolução para com avidez e cometem toda a impureza. Aquilo que eu já estava falando. Eles perdem toda a sensibilidade e se entregam mesmo. Não aceita qualquer forma de disciplina nem de autocontrole. Então assim, você vai para uma igreja que o pastor aplica disciplina e começa a colocar você ali naquele caminho de porta estreita. As pessoas que não querem andar à luz do evangelho, elas vão embora. Elas não querem saber desse tipo de evangelho. Elas perderam a sensibilidade. É aquele que perdeu completamente a vergonha e já não se importa mais com a opinião dos outros. Irmãos, o crente verdadeiro tem que se importar com a opinião dos outros. Que história é essa? Tem crente que fala assim, não, estou nem aí para ninguém não, a vida é minha. Que história é essa? Você tem que tapar a boca das pessoas com o seu bom testemunho. Você tem que ser um homem e uma mulher irrepreensível. Você precisa ser luz aonde quer que você vá. Ah não, a vida é minha, na faculdade eu faço o que eu quero. Não, você tem que ser testemunho lá também. Em qualquer área da tua vida. Não existe essa história. Ah não, pastor, mas você vai se tornar uma mulher e um homem execrável? Como os filhos de Eli? Que não ouvem mais ninguém? Que não escuta nem o seu marido, que não escuta a tua esposa, que não escuta o teu pastor?
Você não escuta ninguém que está querendo o seu bem, que está tentando te ensinar a palavra de Deus? Deus, Ele não vai só julgar os falsos pastores, Ele vai julgar também aqueles que não escutam os pastores que Deus colocou em suas vidas com verdade. Se alguém se coloca no seu caminho para dizer que pecado é pecado, ouça essa pessoa. Se alguém se coloca ao seu lado e não bate palma para a sua dissolução, para as suas impurezas, dê valor a essa pessoa. Dê graças a Deus por ter alguém ao seu lado dizendo que o que você está fazendo é errado, se for errado. Olhe para Sansão. Alguém foi falar para Sansão o que ele estava fazendo. Olha o que aconteceu com ele. Quem é que foi lá alertar o Sansão? Quando ele se envolve com Dalila, quem era o companheiro dele? Para repreendê-lo. Quem era? Não tinha ninguém para chegar em Sansão e falar assim: para de brincar com essas coisas, para de se envolver com essas coisas. Olha, Sansão, a tua força não está no teu cabelo, mas a tua força está na tua obediência. Obedeça a Deus, Sansão, vai por esse caminho aqui, se comporta, rapaz. Você já está acelerado demais, está se tornando execrável, você não escuta ninguém, Sansão. Não tinha ninguém para falar com ele. O resultado vocês sabem qual foi. Perdeu os olhos, ficou agarrado nas pilastras do templo de Dagon, as pessoas zombando na cara dele, um homem que Deus levantou para libertar Israel da opressão dos filisteus, está preso, amarrado naquelas pilastras. Nós temos que olhar para a palavra de Deus e ver que, diferente de Sansão, olhe para Davi. Davi não cometeu adultério com Betseba? Davi não mandou Urias para frente de batalha? Para o homem morrer? Davi não está com a mão manchada de sangue? Só que Davi tinha alguém próximo a ele, que era o profeta Natã, que a princípio foi falar para Davi o seguinte: Davi, que era amigo, era chegado. Então, a princípio, Natã fala: não, Davi, o que você quer fazer? Eu quero construir o templo. E o profeta Natã fala: pode construir, porque Deus é contigo. Ele falou como profeta ou ele falou como amigo? Aí Deus vai até o Natã e fala o que para ele? Vem cá. Vai lá e fala para o Davi que ele não vai construir nada, porque a mão dele está suja de sangue. Vai lá. Imagina ele voltando com a cara: meu Deus, e agora? Como é que eu vou? Tem que falar. Tem essa história de amigo que ama, porque não interessa. Pode ser o membro mais antigo da igreja, tem que ouvir. E pastores que têm medo de falar para a ovelha que ela está errada, por medo de perder. Mas ela está perdida se você não falar. Mas como é que eu vou repreender essa ovelha? Ela vai ficar... Tem que chegar e falar: olha, isso aqui é pecado. Você tem que abandonar. Natã foi até Davi e disse: olha, você mandou matar Urias, você cometeu adultério com Betseba. Qual foi o resultado na vida de Davi? Davi se arrependeu, gente. Sofreu as consequências e se arrependeu. Davi poderia falar o que para Natã? Natã, sou rei, rapaz, me respeita. Você entende? Veja a diferença de alguém que tem esse encontro com Cristo, com Deus de verdade. A pessoa não fica com um peito estufado falando: não, ela fala assim: realmente, eu preciso me arrepender. Eu preciso abandonar esse pecado, eu preciso viver para a glória de Deus. Senhor, me perdoa, Senhor. É isso que Paulo está ensinando para essa igreja.
Os homens que estão longe de Deus, afastados de Deus, eles se tornam execráveis, eles não escutam ninguém, estão acelerados, eles querem aquilo que é dos outros, eles tomam posse de tudo, menos correrem para Cristo. Versículo 20, 21, 22, 23 e 24, para concluir. O texto diz: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele foste ensinados. Como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aqui Paulo ele já fala muito claro, olha, mas vós não aprendestes assim em Cristo. Paulo diz que o povo de Efésios não aprenderam nenhuma dessas coisas em Jesus. Ter o coração endurecido, serem pessoas que são inflexíveis, que estão longe de Deus, Paulo diz, vocês não aprenderam isso não. O que foi ensinado para vocês é que vocês devem andar de forma digna segundo a vossa vocação. E aí Paulo separa aqui a palavra para deixar muito claro, ele diz, mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados. Paulo deixa claro que você tem que aprender com Cristo, ou seja, ter um estreito relacionamento com Cristo. Esse aprender aqui é relacional. Existem muitas pessoas que podem aprender tendo um relacionamento com Cristo e aprender sobre Cristo, que é diferente. Você pode aprender em Cristo, com Cristo, em Cristo, como você pode aprender sobre Cristo, que é diferente. Eu dei um exemplo aqui de Oscar Niemeyer, por exemplo, para falar de arquitetura. Oscar Niemeyer foi um dos maiores arquitetos que tivemos no país. O cara tinha uma mente brilhante para arquitetura. Mas hoje, para você aprender alguma coisa com Oscar Niemeyer, é difícil. Você não consegue mais aprender com Oscar Niemeyer. Você pode aprender de Oscar Niemeyer. Porque tem a história dele, rabiscada e etc. Mas com ele você não pode mais aprender. Diferente de Cristo. Nós temos a história, podemos aprender sobre Cristo e podemos aprender de Cristo. Porque Cristo está vivo. Então todas as manhãs, tardes e noites, nós podemos aprender um pouco mais. Então é muito importante comprar livros, sabe, montar a biblioteca em casa, bater foto com muitos livros, tudo isso é importante para aprendermos sobre Cristo, mas não vai adiantar, porque você pode conhecer sobre Cristo e não ser salvo. Você pode conhecer tudo sobre Cristo e mesmo assim morrer e ir para o inferno. Se você não aprender de Cristo, se a luz não entrar na sua mente, se Cristo não te salvar, se você não se despojar desse velho homem, você está perdido. João capítulo 3, Jesus está ali à noite, na cidade, de repente chega um homem chamado Nicodemos, às escondidas, de madrugada, sem ninguém ver. Nicodemos, mestre, conhecedor do Antigo Testamento, sabia muito do Antigo Testamento, e ele vem até Jesus. E ele começa a falar com Jesus algumas coisas, e Jesus olha para ele, até que Jesus olha para Nicodemos e diz para Nicodemos, Nicodemos, olha só, eu não tenho muita coisa para te dizer, não, vou ser direto contigo, você precisa nascer de novo. Ah, mas eu quero ver o reino de Deus. Você não vai ver o reino de Deus se você não nascer de novo. Se você não se... Sabe o que significa se despojar? É tirar mesmo, é arrancar, é lançar fora o velho.
É como Jesus diz que não dá para colocar vinho novo em odre velho. O que vai acontecer se botar um vinho novo num odre velho? Odre não é vaso de barro, odre não é vaso de cera, odre não é vaso, odre era uma bolsa de couro, ou de pele de carneiro, pele de bode, que eles depositavam o vinho ali e amarravam, ou seja, o vinho fermenta, ou seja, na fermentação do vinho, se fosse velho o odre, o vinho ia fermentar, e o que ia acontecer? Puf, ia estourar, ia perder tudo. Então, quando Cristo te salva, quando você nasce de novo, é colocado sobre você aquilo que Cristo pode dar, um vinho novo que você jamais receberia, para que não se perca o que Cristo está te dando. Cristo não vai colocar algo sobre a tua vida para se perder, por isso que a salvação dele é eficaz, ele não perde, mas você tem que nascer de novo, meu irmão, minha irmã. Não existe essa questão de você falar assim, mas você tem sim. Tem que pegar toda a tua vida passada, dar um bico para longe e dizer, daqui para frente eu vou viver uma vida para Cristo. Acabou. É fácil? Não é não. Não é fácil não. Mas é dever. Se você é salvo, é teu dever viver em novidade de vida. A tua carne vai gritar, você vai passar muitas lutas com ela, tá? Amém, crente? É muita coisa, tá? Muita. E você só vai conseguir vencer orando. Paulo está dizendo que você tem que ser revestido desse novo homem, que segundo Deus é criado. É Deus que vai formando em nós. E como que nós temos que nos revestir em verdadeira justiça e santidade? Tem que andar em santidade, crente. Tem jeito não. É dever, tá? É o nosso dever. Enquanto estivermos aqui neste mundo, teremos muitas dificuldades para viver nessa santidade, mas é nosso dever. Amém, igreja? Aplicando essa palavra para a gente terminar, que quando você é salvo, bons pensamentos vêm antes de boas ações. Porque tudo começa numa mente sadia e salva. Primeiro vem os bons pensamentos, depois de boas ações. Existem pessoas que estão com maus pensamentos e tendo, entre aspas, boas ações. Mas Jesus nos conhece. Tem gente que está abraçando com vontade de matar. A gente está dizendo, eu te amo com vontade de matar. Ou dando um copo de água, vontade que a pessoa morra engasgada com aquela água. Primeiro é aqui, ó, bons pensamentos e depois boas ações. Porque se você tiver boas ações com maus pensamentos, isso é hipocrisia, isso está condenado. A nossa transformação é de dentro para fora, gente. Tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. A segunda coisa é pedir a Deus todos os dias que o seu coração esteja sensível e quebrantado. Porque as coisas que acontecem externamente à nossa volta podem trabalhar para que o nosso coração se endureça. Mas se você buscar em Deus e olhar para cada ser humano como alma, e sabendo que existe um Deus que é justo e juiz, que vai julgar todas as coisas, teu coração permanecerá em paz. Deixe tudo na mão de Deus. E mais uma coisa aqui para eu terminar. Não ande segundo a vaidade dos seus pensamentos, querendo dar uma ajuda para Deus com o teu pensamento, com a tua sabedoria. Não. Pega a tua vida, entrega ela totalmente para o Senhor. Confia nele.
Deixa Ele guiar os teus passos e te orientar. Tudo que você for fazer, peça orientação ao Espírito Santo. Peça ajuda. Peça a Deus para iluminar a sua mente. Não viva sobre faíscas. Peça a Deus para trazer luz plena sobre a sua cabeça, para você fazer as coisas que são corretas e que são para a glória de Deus também. Peço muito a Deus que nos abençoe, meus irmãos, e que todos nós possamos olhar para essa palavra e entendermos que fomos salvos e que não podemos mais viver ou andar como andam também os gentios, na vaidade dos seus pensamentos e separados da vida de Deus.